Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 2 de dezembro de 2020. Eu gostaria de passar então a palavra para o Humberto. Humberto, com você, querido. Saudações a todos, né? Muito bem-vindos para mais um dos nossos encontros em torno do aspecto filosófico do trabalho de Leon Denis e que está também mais enfocado sobre o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Esse verdadeiro monumento da filosofia espírita. Então, nós vamos começar o capítulo 19 falando a respeito do esforço sintético de Leon Denis, nesse capítulo em particular, no sentido de conectar os vários temas ligados à noção de destino, de futuro, de desdobramento do processo evolutivo, e que destoa das visões simplistas, às vezes, visões redutivas dos próprios espíritas a respeito do que é a evolução. Porque nós, desavisados, muitas vezes, nós reproduzimos noções de evolução, de progresso espiritual, estereotipadas ou abstratas, como se fosse um tema fora de nós, sobre o qual nós falamos. E também a perspectiva evolutiva, que é a perspectiva de aprofundamento do ser em si mesmo, de aperfeiçoamento e aprofundamento do eu em mim mesmo, né? Essa perspectiva ela é substituída por uma abstração que olha para o eu futuro como se fosse outra coisa, como se fosse outro ser e outra pessoa. Então, nós nos referimos, muitas vezes, ao nosso eu passado e ao nosso eu futuro, e eu falo, claro, do eu passado e eu futuro, não do ponto de vista de uma vida, mas do ponto de vista da teoria da reencarnação. Nós nos referimos a esses eus passados e aos eus futuros de uma forma abstrata, até porque é difícil nós nos relacionarmos emocionalmente, intuitivamente, de maneira concreta, como experiência, com esses eus passados e futuros. Mas Leon Denis vai nos chamar para a necessidade, vai nos despertar a noção de que, na verdade, né, segundo o melhor e a melhor compreensão da teoria espírita, de que nós devemos olhar para esses eus passados e futuros como se partes do mesmo eu presente da consciência que aqui está fossem. Então, nós devemos apreciar a perspectiva da evolução, do aperfeiçoamento, da grandeza espiritual, da santidade, da sabedoria, da plenitude, como se fossem componentes da minha personalidade, da minha consciência, do meu eu, que vão eclodir, aflorar, se manifestar. E não olhar para nós como se o nosso aperfeiçoamento estivesse tão distante, tão separado por um abismo intransponível, que nós, ao atingirmos o estado de sabedoria, de santidade, fôssemos coisas, ou seres, ou pessoas completamente diferentes. Então, é preciso que nós enxerguemos o contínuo, né? Aquela linha, né? Em latim, o contínuo é uma linha, né? Que dá justamente a continuidade de ligação entre o passado, o presente e o futuro, e que nos lembra, né? Essa linha de continuidade, que nós não deixamos de ser a pessoa que somos, embora nós possamos mudar de personalidade, de crenças, de valores, claro, de corpo, de papel social, de profissão, de família, mas aquilo que nós somos, nós não deixamos de ser. E aquilo que o outro é, ele não deixa de ser. Lembrar disso é muito importante, inclusive, para a manifestação do amor ao próximo. Porque quando nós enxergamos no outro não um ser feio, ruim, sujo, impuro, mal, mas um ser que está errando ou está em erro,
mas que é o mesmo que amanhã se tornará santo, sábio, perfeito, admirável, bom e belo, aí nós conseguimos concretizar a visão espírita do potencial angélico de todas as pessoas e olhar para todas as pessoas, independente dos seus vícios e defeitos atuais e presentes, como luzes, como filhos de Deus, como promessas de bondade, de felicidade, de sabedoria, de encantamento, de embelezamento para o mundo. Então, essa mudança de perspectiva, ela é extremamente relevante e disso depende muito daquilo que o Espiritismo tem a oferecer. Porque o Espiritismo, ele não vem acrescentar muitas regras morais aos evangelhos, por exemplo, ou outros códigos de ética e moralidade do passado. Ele não vem aperfeiçoar muito o nosso relacionamento com Deus, mas ele vem principalmente explicar e esclarecer certos elementos, né, da metafísica, da lei cósmica, que vão nos ajudar a viver melhor essas leis, esses elementos da ordem cósmica. Então, Leon Denis percebeu isso de uma forma ímpar, de uma forma inigualável, de uma forma não superada por nenhuma outra obra, no meu entendimento, depois dele, embora nós tenhamos em outros aspectos, claro, autores que são mais importantes ou que foram mais fundo em outros tipos de trabalho, mas o grande mérito de Leon Denis, aquilo que o torna um autor indispensável, fundamental para todo e qualquer espírita, é a sua capacidade de perceber no detalhe e em profundidade a urdidura e a consistência da filosofia espírita e de como ela recria uma visão de mundo muito diferente da visão de mundo prévia das religiões ou do materialismo, e com essa nova visão de mundo, a progressão moral, a evolução espiritual se torna muito mais fácil. E nós temos agora o entendimento que consola, que orienta, que nos leva ao ponto da meditação, inclusive no aspecto sensível. E nós vamos ver que em muitos momentos não é só o argumento filosófico, mas é também a poesia, o lirismo, o aspecto sensível das metáforas, das construções literárias de Leon Denis, que nos levam para aquele ponto fulcral, né, da meditação espírita naquele momento. Então, neste capítulo 19, eu gostaria de destacar o seguinte: essa síntese que Leon Denis faz sobre o processo evolutivo, ela é uma síntese muito fina, muito rica, porque ela vai reunir vários elementos sobre os quais nós geralmente não pensamos. Nós pensamos na evolução moral, de novo, de uma forma um pouco abstrata, como acumulação de virtudes, como aumento de capacidades, mas Leon Denis, sem ignorar que isso é a meta, que esse é o objetivo, ele vai descrever a evolução nesse capítulo dos seus pontos de vista, sensíveis, intuitivos, a forma de relacionar, de interagir com a matéria. No capítulo seguinte, quando a gente entra nas potências da alma, na vontade especificamente, nós vamos ver que esse aumento de força, de energia psíquica, de capacidade de ação, de execução, de grau de atividade, de vibração, por assim dizer, tudo isso vai também representar esse processo evolutivo. Então, não há ruptura na argumentação que Leon Denis está tentando desenvolver aqui no livro. O que há é um quadro geral onde, claro, existem diferentes olhares, diferentes conceitos em cada capítulo, mas que estão todos esses conceitos, todas essas perspectivas,
todos esses olhares, tentando compor um quadro orgânico geral, sintético e sistemático do que é o progresso do espírito, do que é a evolução, né? Eu vou destacar como primeiro trecho que merece a nossa atenção, um trecho que nos lembra que Leon Denis não quer que a nossa concepção, nosso entendimento de evolução seja teórico, que a nossa concepção de reencarnação e encarnação sejam teóricas, mas ele quer que essas concepções sejam extremamente concretas e que nós aprendamos a sentir na nossa vida, perceber na nossa vida onde a lei de causa e efeito, a lei de progresso, o processo reencarnatório está atuando de maneira concreta. Então vamos ao trecho, né? Com alguma atenção poderíamos estudar e seguir em nós o processo da evolução moral, né? Com alguma atenção conseguimos estudar e seguir em nós, em nosso íntimo, o processo da evolução moral. As idas e vindas, os embates, a tensão, o desgaste, as quedas e as recuperações, né? De cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Então, nós sentimos alguma coisa, nós sentimos a consequência, nós colhemos, em termos sensíveis, o fruto da boa ação, assim como nós nos deprimimos, né, nos ressentimos, sofremos, nos amarguramos, né, nos recrudescemos, né, na nossos instintos básicos de violência, de agressividade, de raiva, de medo, quando nós praticamos o mal. Então, Leon Denis quer nos lembrar exatamente disso. Nós temos um termômetro na consciência, nós temos uma capacidade interna de sentir se nós estamos caminhando para o bem ou para o mal, se nós estamos progredindo ou estagnando, né? Enraizando no atraso. Isso aqui é muito interessante, porque vem nos refrescar a memória que a concepção espírita não é uma concepção de teoria pura, é sempre uma concepção de teoria muito prática, muito aplicada e aplicável, e que quer chegar à ação, ela quer ser transformadora, ela quer falar da experiência concreta do ser, da experiência concreta do espírito. Então, se alguém, Leon Denis, disser, é um filósofo do espiritismo num sentido pejorativo, como alguém está teorizando, é muita teoria, é muito bonito e tal, aquelas críticas que, em geral, as pessoas fazem à teoria e que são críticas pertinentes a um pensamento puramente intelectualista, desvinculado da prática, desvinculado da realidade, essas críticas, quando dirigidas a Leon Denis ou quando dirigidas a Kardec, por exemplo, elas são críticas extremamente absurdas que ignoram todo o propósito, toda a estrutura de pensamento apresentado pelas obras desses autores. Muito bem. Essa sensação não é ilusória. Olha só, o espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido poder de irradiação mais intenso. Eu sinto que esse é um dos elementos aqui centrais do capítulo, porque o que está em jogo aqui é justamente o fato de que a boa e a má ação, a forma de agir, o jeito de existir de cada um, o modo de viver de cada um, é uma construção que vai resultar, em última análise, no sentido um pouco abstrato, naquilo que nós chamamos de evolução.
mas que não é abstrato enquanto vivência, porque na prática o que está acontecendo é que você sabe e sente tudo o que está acontecendo ao agir, ao escolher, ao sustentar um pensamento ruim, inútil ou bom, útil, edificante, engrandecedor, né? Um pensamento que vai na direção, né, do divino, né, que busca o divino, a verdade, o belo, o justo, o bom, de alguma maneira. Então, o platonismo implícito de Leon Denis, que é essa busca do bom, do belo, do justo, do verdadeiro, ele aqui encontra um tipo de filosofia mais pragmática, um tipo de olhar muito concreto para a realidade, que é a noção espírita de construção da personalidade, construção do ser imortal. É através dessa noção de construção que nós vamos entender tanto o sofrimento quanto a bem-aventurança, a felicidade. E não de uma forma teológica mais simplista, como reação de Deus aos meus atos particulares. Então, nós, no nosso simplismo, na nossa fraqueza de intelecto humano, nós enxergamos a vida como se fosse uma linha de trem, sabe? Quando tem, eu não sei se tem um nome técnico para isso, mas quando você tem aquela divisa do trem, você pode escolher um lado ou o outro. E tem aquela alavanca, né? A gente vê muito em desenho animado, em filme, uma alavanca que você puxa e aí você escolhe o seu destino. E nós queremos, porque queremos, interpretar de forma simplista o nosso destino, como se o nosso destino fosse essa divisória. Eu vou para o bem ou vou para o mal. E aí Deus vai me julgar de acordo com esta escolha específica, né? E depois de todo o engrandecimento, aprofundamento da filosofia, do tempo, né? Com Hegel, por exemplo, de toda a evolução da sociologia, da biologia, principalmente, da teoria evolutiva ao longo da segunda metade do século XIX, da psicologia, já com a percepção das dificuldades dos embates com os condicionamentos, com o inconsciente, né? Leon Denis já tem condições de perceber que a evolução é um processo orgânico, não é um processo de uma linha que se divide em duas, e aí você escolhe o bem ou o mal. Nós podemos usar essas metáforas de uma maneira didática, que no ato ético individual, sim, você escolhe entre o bem e o mal, mas no processo de toda uma vida, o que você faz não é escolher entre o bem e o mal. O que você faz é tomar milhões de decisões, você tem milhões de pensamentos, você profere milhões de palavras ao longo da vida, e cada movimento desse é fruto de uma microdecisão, que não é aquela decisão capital que vai te mandar para o céu ou para o inferno, mas é uma decisão já do ponto de vista espírita, do ponto de vista orgânico, que é o conceito espírita de evolução. São microdecisões que vão fazer com que o espírito cresça numa determinada direção. Isso é a evolução. É o crescimento na direção desejada, escolhida, aprazada, né? Aquela direção que convém àquele espírito. Então, se você vamos criar uma metáfora aqui, como se a pessoa fosse uma árvore, né? E essa árvore ela tem o desejo de que um dos seus galhos, que ela acabou de produzir, que agora é um ramo, alcance um muro que está a 8 metros de distância. Não há nenhuma decisão, nenhum movimento, nenhum esforço que a árvore possa fazer para alcançar instantaneamente o muro. Mas aquele galho ele pode crescer lenta, vegetativamente, né? Ele vai sim se dobrar, vai ser estimulado pelo vento, pelo sol, pela chuva, pela tempestade, seja lá o que possa acontecer, né, externamente que alterem o comportamento daquela árvore, mas após muitos anos ou décadas apenas, é que aquele galho, que é um broto, vai alcançar
o muro, vai finalmente tocar o muro. Então, é mais ou menos assim que a nossa virtude cresce. Esta é a perspectiva de Leon Denis. E é por isso que Leon Denis vai falar o tempo todo sobre maturação milenar, sobre um processo que envolve tempo e que precisa ser meditado em face do tempo, em consideração ao tempo longuíssimo de cultivo das virtudes e de superação, domesticação e disciplina dos vícios, né, das paixões. Então, essa é a perspectiva orgânica, né, temporal, que une Leon Denis, né, na sua filosofia espírita, a inclusive outros pensadores daquele momento, como Henri Bergson na França, como William James nos Estados Unidos. Tem um outro trecho que também nos lembra muito a filosofia de Schopenhauer, que ajuda a compor essa visão orgânica e espiritualista da realidade, que é o seguinte: vidas impuras, a luxúria, a embriaguez, a devassidão, conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais por si mesmo, né, não como recomendação ou reação, né, de uma entidade cósmica, por si mesmo se condena a um futuro miserável e a enfermidades mais ou menos cruéis. Isso lembra o viés organicista de toda a filosofia do século XIX, com exceção, claro, do positivismo e de partes do utilitarismo inglês, que são filosofias mais voltadas para a técnica e para a dominação técnica da natureza, mas de um ponto de vista mais organicista, como, por exemplo, da filosofia de Schopenhauer, pode-se dizer, e lembrando que era ateu, mas não obstante espiritualista, né, no sentido de não ser materialista, de não achar que a matéria estava na base da realidade, e que vai dizer no mundo como vontade de representação que os dentes são a expressão e a manifestação da vontade de morder, da vontade de dilacerar alimento. E o estômago é uma expressão e uma consequência da fome, da vontade de comer, de engolir, da vontade de digerir. Então, o que está no fundamento das expressões orgânicas é essa vontade, ou essa força, esse ímpeto, que é uma energia espiritual, uma condição espiritual, né? um direcionamento do ser, que é espiritual, que não é material, de cuja ou cuja expressão, sim, é material, corporal, e que vai ajudar também, do ponto de vista reencarnacionista, né, acrescentando-se o ponto de vista reencarnacionista, como no caso de Leon Denis, já na sua geração, pode ajudar a explicar os fenômenos, por exemplo, da irritabilidade, das alergias inexplicáveis, dos humores, das fragilidades de estados orgânicos precários, né, ao longo da vida toda. Então, nós, não de uma forma mecânica, né, tipo, fulano fez isso, logo ele vai nascer com um problema X no órgão Y, ele vai ter uma alergia muito forte na pele, etc, etc. Não dessa forma mecânica, mas de uma forma psicológica e biológica, nós administramos um sentimento em relação a certas coisas, certas posturas, certas formas de ser, que leva essa administração do sentimento, nos leva à composição orgânica que vai refletir o perispírito que está traumatizado, que está irritado, está fundamente marcado por certas vivências, e em reação inconsciente a essas marcas perispirituais, o nosso corpo vai se formar e vai, ao longo da vida, continuar
desenvolvendo e manifestando consequências somáticas orgânicas dessas disposições perispirituais, né? Então, é disso que Leon Denis está falando muito nesse capítulo, e ele acrescenta essa dimensão fluídica, perispiritual, psicossomática, a nossa meditação sobre o que é evolução e destino. E isso nos ajuda a enxergar como que, não no sentido de um Deus juiz que está lá calculando, olha, agora fulano, você vai nascer super feliz, rico, e você vai ter uma saúde de ferro. O outro não, você fez tudo errado, você vai nascer com um problema assim e tal, né? Não exatamente dessa forma, mas segundo a nossa própria constituição íntima, vamos moldando a nossa realidade, e a nossa realidade vai refletindo, segundo o processo de causa e efeito, aquilo que nós somos, não só aquilo que nós decidimos em um gesto, em um ato individual, mas aquilo que nós somos. Então, é assim que a gente tem que ler o processo de cultivo e plantio, de semeadura e plantio, e não como aquela linha do trem que você virou para a esquerda a chave, você vai levar a locomotiva à consequência X inevitavelmente, né? A coisa é muito mais justa, porque orgânica, e o processo permite a sua administração da sua vida no tempo, e a confirmação e o reforço de certos comportamentos ruins ou bons, virtuosos ou viciosos, que vão consolidar aquele estado que é o estado do seu ser, né, em última análise. Vocês me perdoem, eu não tenho certeza se eu estou sendo claro ou confuso, mas no final a gente confirma essa minha impressão, né? Se está um pouco, talvez, nebuloso. Um outro trecho, que é o trecho em que Leon Denis vai falar sobre o Awen, eu não sei qual que é a pronúncia certa, talvez ninguém saiba, né? em céltico antigo, mas quando fala sobre esse Awen, ou essa inclinação, aptidão primordial, ou dom de que Paulo fala também, né, na epístola, eu me lembro da sabedoria de Goethe, que diz mais ou menos assim: mas qual é a minha vocação? Qual é o grande dom do meu espírito? Qual é a grande potencialidade, a grande capacidade do meu espírito e, portanto, o destino que dorme em mim, o destino latente em mim? Aí Goethe, com muita sabedoria, ele foi confrontado por essa questão múltiplas vezes em relação à sua própria autoanálise, e aí ele vai dizer o seguinte: bom, veja de que é que você gosta, qual é a atividade, maneira de ser, caminho na vida, coisas que você realmente gosta, pelas quais você tem uma atração permanente, um amor, uma admiração, um gosto permanentes, e não apenas casuais, modistas ou temporários, e principalmente observa os teus dias. Observa o que é que os teus dias te trazem. Os teus dias, eles te trazem sempre, a cada um desses dias, convites, reações, queixas, críticas, amizades, inimizades, simpatias, antipatias. Alguns dos seus projetos dão certo, outros não dão certo por nada. Alguns dos seus gostos mudam, outros são permanentes, né? Eles sempre se renovam, sempre estão ali insistentemente. Com algumas pessoas, as coisas simplesmente não dão certo, por melhor que você faça, por mais que você tente. Com outras, a coisa flui maravilhosamente, a sensação é agradável, as conexões se estabelecem de uma maneira natural, o esforço que você faz, ele é recompensado, ele frutifica. Então,
A análise da sua vida é o melhor mestre, o melhor termômetro, o melhor índice daquilo que você deve fazer, daquilo que Deus espera de ti. Porque na tua própria vida, o caminho vai se desdobrar naturalmente em resposta ao ser que você é, ao tipo de pessoa que você é, ao tipo de espírito que você é. Então, não faz o menor sentido, e isso nós vemos insistentemente na filosofia espírita, não faz o menor sentido você dizer assim, será que é aqui que era para eu estar? Será que era para eu estar fazendo isso que eu estou fazendo? Será que, na verdade, eu tenho uma sensação ruim, não era para eu estar fazendo outra coisa? Pois bem, pode até ser que amanhã seja para você fazer outra coisa, e você está com aquela sensação ruim de que você precisa mudar. Mas hoje, você deveria estar onde você está. Você deveria estar passando pela experiência que você está passando, porque você chegou a essa experiência através dos passos que você deu. Você caminhou na direção daquela experiência inconsciente ou conscientemente. De alguma forma, você chegou ao lugar na vida em que aquelas coisas estão acontecendo. Muito bem. Mais um trecho, aqui realmente no coroamento do argumento, Leon Denis vai falar sobre a beleza. Vejam como é recorrente esse conceito, principalmente no final dos capítulos, como fechamento do argumento, como fechamento do raciocínio. Então, ele começa a falar dos problemas, fala dos desafios, fala das potencialidades, mas quase sempre, a título de conclusão, Leon Denis fala sobre a beleza, sobre a grandeza, sobre a magnificência da vida. E aqui ele vai falar sobre o quão belo é o mundo, a vida, o quão bela é a realidade aos olhos do espírito que já fez algum progresso. Tudo é beleza na obra divina. Reservado vos está, em vossa ascensão, apreciar os inúmeros aspectos, risonhos ou terríveis, desde a flor delicada até os astros rutilantes. Assistir às eclosões dos mundos e das humanidades. Sentireis, ao mesmo tempo, desenvolver-se vossa compreensão das coisas celestiais e aumentar o vosso desejo ardente de penetrar em Deus, de vos mergulhardes nele, em sua luz, em seu amor. Em Deus, nossa origem, nossa essência, nossa vida. Bom, o interessante dessas partes é que, assim como Platão já havia percebido, né, 2.400 anos atrás, a beleza é um dos maiores indicadores do progresso espiritual, porque o desagrado, a rebeldia, a insatisfação com as leis da vida, a ideia de que as coisas estão erradas, de que o mundo é mau, de que o mundo é injusto, de que as pessoas são desprezíveis, que as pessoas não valem a pena, que o mundo seria melhor se fosse destruído, né? Todas essas ideias, expressões do rancor, da maldade mesmo, né? da impureza e da imperfeição do coração humano, todas elas são reflexos da imaturidade espiritual. O sujeito deseja alguma coisa, ele olha para a sua vida ou olha para o mundo e diz, olha, meus desejos não são atendidos, o mundo está errado, a ordem cósmica está errada. E o contrário disso, o amadurecimento espiritual, a grandeza espiritual, é quando você consegue, mesmo insatisfeito, mesmo com o desejo frustrado, olhar para a vida e enxergar o encadeamento sábio, justo e bom de todas as coisas. E daí deriva uma beleza que já não é mais aquela beleza sensível, uma beleza que apenas agrada aos sentidos. É uma beleza que agrada ao intelecto, né? É uma beleza admiração, uma beleza louvor, uma beleza reconhecimento,
uma beleza gratidão, uma beleza estupefação e fascinação com a perfeição do encadeamento das coisas dentro do plano da ordem divina, né? Bom, vamos passar então, a não ser que o Fabrício me proíba, né, por conta da administração do tempo, mas ao começo do capítulo 20, já na terceira parte do livro, As Potências da Alma, que é a vontade. Embora a gente vai retomar esse capítulo no próximo encontro, por ele ser o primeiro da próxima parte, eu acho que vale a pena a gente pensar no encadeamento lógico entre as partes e, portanto, entre o capítulo que foi encerrado sobre a evolução, sobre a lei das vidas sucessivas, e o capítulo ou a parte que começa já sobre as potências da alma e esse capítulo sobre a vontade. E nós podemos enxergar, né, no fio condutor ali do raciocínio de Leon Denis, a ligação entre as promessas da evolução, as promessas do engrandecimento, do melhoramento da alma, e os mecanismos, aqui no caso o primeiro deles, a vontade, que são os executores daquela promessa. Mas, ao mesmo tempo, como sempre em Leon Denis, né, segundo uma dialética muito perspicaz, o mecanismo promotor e o resultado, eles se confundem. Então, a vontade é a alavanca do progresso e, ao mesmo tempo, o capítulo deixa isso muitíssimo claro, a vontade é também consequência do progresso. E você vai observar nas almas mais maduras uma capacidade de sacrifício, uma capacidade de tolerância à dor, uma capacidade de tolerância ao desagrado, ao desconforto, uma capacidade de execução, uma capacidade de resiliência, de persistência naquilo que é certo, no bem, que é infinitamente maior do que as capacidades apresentadas pelas almas mais precárias, menos amadurecidas. Então, tem um trecho aqui que exemplifica bem esse pensamento geral. Um dos trechos, na minha opinião, mais bonitos desse capítulo. É pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos ao alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Aqui nós lembramos claramente das apreciações budistas a respeito do caráter humano, da consciência, que como um macaco maluco busca de maneira perturbada, de maneira aflita, tipos de distração. Esse retrato da alma, principalmente quando o sujeito senta para meditar, e ele tem o propósito mais profundo de meditar, de acalmar a consciência, de acalmar os sentimentos, as emoções, mas a mente começa a jogar conteúdos aleatórios, sacar do inconsciente, daquela região subliminal, né, das atividades banais do dia a dia, coisas que eu vi na TV, coisas que aconteceram na rua, um monte de conteúdos completamente inúteis, não relacionados entre si e não relacionados com o que eu quero fazer. Então, o sujeito que está tentando silenciar, está tentando acalmar, está tentando meditar, ele vai cada vez mais observar esse caráter caótico da mente, esse caráter irresponsável da mente. Porque a mente foi adaptada pela evolução e também pelo uso que nós fazemos dela a olhar frugalmente, rapidamente, de maneira desinteressada e descontínua para um objeto atrás do outro. Então, você olha para o café da manhã. Quando o café da manhã acaba, você está pensando no almoço. Quando o almoço acaba, o seu interesse, que era grande nele, desaparece completamente. Aquilo ali é uma etapa queimada da sua vida.
vamos pensar no que vamos comer na janta, né? O trabalho feito pela manhã, ele vai sendo eliminado da nossa consciência, da nossa memória, porque agora eu preciso me dedicar ao trabalho da tarde. E se há um trabalho por fazer à noite, eu preciso deixar esse trabalho numa gaveta quase que escondida da minha memória, para que eu não gaste energia mental com o trabalho que está por fazer à noite. Então, devido a essas necessidades da vida material, que são necessidades de transição permanente entre objetos que demandam a nossa atenção imediata, né? E aqui eu acrescento que, claro, há vidas que vão demandar ainda mais essa variação da atenção para múltiplas direções, né? Uma vida de uma pessoa que cuida de várias crianças, ou que tem 3 empregos, ou então que a vida dela exige de muito grande de contatos sociais, né? Eu, particularmente, tenho essa dificuldade quando eu sou colocado em situações que os meus contatos sociais aumentam muito, eu sinto uma certa ansiedade por, às vezes, não lembrar todos os nomes, né? Ver a pessoa, saber que conheço de algum lugar, não sei de onde. Então, essa transição rápida de experiências, que faz muito parte da vida material, e que não é bem processada pelo cérebro, também vão fazer com que a própria vontade, o interesse, a atenção também é um tipo de vontade, é vontade de ver, vontade de perceber, vontade de reter na mente, sejam também muito fluidos, muito transitórios, muito inconstantes. E o amadurecimento espiritual passa pela contramão desse processo. Isso é muito complicado. Nós precisamos, de alguma maneira, encontrar uma forma de administrar esse caos para que ele não seja promotor de ansiedade, para que ele não seja um caos desviante, um caos que gere confusão, mas que nós consigamos navegar nesse caos sem nos distrair, né? Porque a gente consiga entrar no YouTube ou na rede social e não olhar aleatoriamente aquilo que está passando, mas selecionar, né, que pessoas, que páginas, que coisas realmente valem a pena, valem 1 minuto, 5 minutos da minha atenção. Até porque, se eu me permito bombardear a mente e o cérebro também, que é um órgão físico e que tem as suas muitas limitações, se eu me permito bombardear por muita informação aleatória e desconexa, eu estimulo em mim, né, esse afrouxamento mental que me torna aos poucos incapaz de reter o foco do pensamento sobre um objeto de trabalho, um objeto que exige realmente atenção aprofundada, atenção qualificada. Na sequência, dizer, é preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, a alma é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida no espaço, cujos esplendores ela, enfraquecidamente, começa a entrever desde este mundo. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos são, mais das vezes, discordância e confusão. Vejam redes sociais, o que as pessoas comentam. Ou então, eu tenho um amigo que diz o seguinte, pegue uma notícia aleatória do jornal e leia os comentários. É um verdadeiro passeio pelo hospício que é o mundo, né? Pelo sanatório que é o mundo. Porque nos comentários de qualquer notícia, você vai ver observações que não têm nenhuma relação com a notícia, observações paranoicas de diferentes perspectivas sobre o que aquela notícia significa, inserções de temas que não tem nenhuma relação, que não tem nada a ver com a notícia dada, e realmente a gente fica imaginando assim, qual é a atenção que a pessoa dedicou a ouvir a notícia, considerar o que a notícia está dizendo. Mais das vezes, muitas vezes,
A gente simplesmente vê assim de relance uma notícia e a enquadra nas nossas concepções prévias, né? Nós distorcemos aquilo que está sendo oferecido por um outro falante, por um outro escritor, por um outro interlocutor, enquadramos velozmente aquela notícia no nosso esquema de pensamento. Com o livro, é muito mais difícil a gente fazer isso, né? Ninguém pega um livro, vamos ver quantas páginas tem esse aqui, 561 páginas. É impossível você pegar um livro desse e você enquadrar rapidamente o problema do ser do destino da dor numa concepção prévia que você já tenha sobre espiritismo. Você pode não gostar, você pode não aprofundar, você pode ficar na superfície do livro, não degustar e não aproveitá-lo na sua integralidade, né, na sua inteireza, mas dificilmente você consegue distorcer um livro desse. Mas uma notícia da qual você só lê o título, vê a foto, né, lê um parágrafo, é muito fácil, pela fragilidade da própria informação, do próprio estímulo, você enquadrá-la. Então, para a nossa vontade amadurecer, é interessante que nós nos dediquemos a tarefas exigentes, tarefas que nos cobram atenção continuada, esforço, né? Podem ser tarefas físicas, inclusive. Na antiguidade, um filósofo chamado Posidônio criou um hospital psiquiátrico para tratar transtornos mentais antes de Cristo, e esse filósofo ele obtinha grandes resultados mandando as pessoas fazerem atividades continuadas, como, por exemplo, aprenda um instrumento musical, faça corridas longas, corridas de 40 minutos, de 1 hora, né? Porque essas atividades que exigem grande esforço por longo tempo, elas fortalecem de tal maneira a alma, o caráter, que você depois tem mais facilidade em evitar as transições abruptas da mente, do desejo, do capricho, da atenção, que nos são estimulados por esses meios que bombardeiam toneladas de estímulos emotivos e informações e que acabam fragilizando a nossa consciência, acaba nos tornando mais frouxos moralmente, né, nos termos assim de administração da nossa vontade, do nosso comportamento, e nos levando realmente a um estado de alienação mental. Vamos ficar por aqui hoje, né? Eu imagino que eu me excedi um pouco no tempo, mas eu acho que era relevante fazer esse encadeamento. Gratidão, Humberto. Então, nossas perguntas e respostas vai começar hoje com Fux. Fux, com você, querido. Olá, pessoal. O tempo hoje foi muito bem gasto, Humberto. Acho que, sem muita dúvida, essa discussão hoje foi um ponto alto que a gente colheu de toda essa nossa experiência ao longo desse tempo todo. E eu me permito buscar um pouco de tudo que foi aqui conversado, exposto, para propor uma discussão do nosso movimento espírita. Você falou de passado, futuro e presente. Isso, do seu ponto de vista da reencarnação, parece lógico. A gente vive meio ensanduichado no presente, e não reconhece que é no presente que as ações se dão. Se o espírito, para evoluir, precisa de ação, isso se dá no presente, independente dos seus rastros passados ou das suas pretensões futuras. A mesma coisa eu trago para o movimento espírita. Enquanto movimento, enquanto coletivo de discussão, nós olhamos para um futuro e nos limitamos, nos agraciamos com a análise do mundo de regeneração que está por vir. Parece que nós até vivemos isso. Isso não é o presente.
O futuro é uma questão que está explicada. Então, no movimento espírita, até como verbalização, como ensino, como transmissão, a gente fala muito do futuro, a gente nos explica pelo passado, mas a gente tem uma dificuldade de gerir as questões presentes. E chega um momento que a saída é dizer isto não é preocupação por movimentos. Fux, você está no silencioso, Fux. Cortou o áudio. É. Só os últimos. Bom, eu vou ser objetivo agora. Primeiro, eu falei que a aula hoje foi de um valor extraordinário. E desculpem, hein, eu não estar no áudio aqui. Mas eu queria trazer toda Foi só um pouquinho. Você perdeu só um pouquinho do final. O resto a gente ouviu tudo. Você começou a falar movimento espírita. Acho que foi um movimento meu que, de repente, apagou. Porque eu percebi certo sinal de compreensão do que eu estava dizendo. De repente, eu vi que... Então, não. Então, tá. Mas, de qualquer forma, fica reafirmado por uma questão de... Gostei muito do assunto de hoje. Então, se eu não perdi a conexão com o que eu falava, é a questão de nós termos uma dificuldade de lidar com as questões presentes e nós não discutimos coisas do presente, portanto, nós não estamos construindo o nosso futuro. O futuro fica uma coisa sem âncoras na pragmática do fazer, não é? Então, eu vejo que o nosso movimento está meio deslocado e é tão necessário que, filosoficamente, no nível que se puder, não são todos que nasceram para a ciência, nem para a filosofia, mas existe um nível que é natural das pessoas hoje, não é? Eu chego até, se não, tomara que não avance um pouco nessa minha análise, mas eu também penso o seguinte, como complemento de nós não fincarmos as nossas discussões no presente, a própria dinâmica do momento pandêmico, mas não só nele, existe na internet uma quantidade de coisas boas, hein? Estou falando das coisas boas, uma infinidade de palestras muito boas, mas que são perdidas porque ouvir palestra espírita tornou-se uma distração virtual, porque é a rapidez do sistema e você faz uma maratona, né? Como a moçada chama aí, e, na verdade, você já não aprofunda, você já perde detalhes, você já perde a riqueza. Então, é isso que eu queria colocar, a falta de uma reflexão do nosso movimento que traga essa maravilha de discussão que Leon Denis propõe, onde se fala da evolução, do passado e do futuro, com uma integração, com uma profundidade. E a gente está construindo um movimento meio pós-moderno dentro do nosso movimento, onde a rapidez também está tomando conta da profundidade das nossas reflexões. Era um pouco isso, uma coisa é muito grande, né, Humberto? Maravilha. Fux, eu vou responder assim, muito superficialmente, porque a gente precisaria tirar 1 hora para discutir esse tema, né? É um tema que também me aflige muito. Eu sempre faço muito esforço para me lembrar também que o movimento espírita, da forma como ele é uma grande bênção. E ele tem oferecido tesouros para a humanidade, principalmente para nós, que somos os beneficiários diretos de estarmos dentro dele. Mas, claro, há defeitos e há imperfeições, né? E eu acho que, dentro do que você falou, isso tem uma ligação direta com aquilo que eu tentei dizer quando eu disse que Leon Denis está lembrando ou enfatizando
que a evolução não é abstrata, né? O progresso, a santidade, a angelitude, não são coisas ideais que nós projetamos para seguir e nós não sabemos o que vai ser. Mas são coisas que dormem em nós, que estão em nós. Então, trazendo a analogia para o movimento espírita, eu diria o seguinte: a renovação da humanidade, a regeneração, todas essas ideias abstratas que a gente joga na conta da evolução do movimento, elas, de alguma maneira, elas estão latentes no movimento, estão adormecidas, estão esperando o sol e a água para eclodirem da terra e frutificarem, florirem de uma forma impressionante, né? E por que isso ainda não aconteceu? Há uma série de razões. Eu concordo totalmente contigo. Uma das razões capitais para isso é a influência cultural que, de alguma maneira, cortou um pouco o nosso vínculo com as raízes espíritas, da doutrina espírita, do movimento espírita mais primitivo, por assim dizer, e substituiu essas raízes por um enxerto de contemporaneidade ou de pós-modernidade. Talvez a título de atualização, de renovação, de adaptação dos processos práticos até da vida mesmo, da administração de instituições, mas em alguns aspectos esse abandono de raiz, esse enxerto, né, de modismos da modernidade, da pós-modernidade, são muito perigosos. E nós precisamos repetidamente lembrar de que o movimento precisa retornar a esse cânone mais seguro desses seus grandes clássicos, né, desses seus formadores, né, sobretudo Kardec, mas também a geração subsequente de Gabriel Delane, de Leon Denis, né, a geração do jovem Chico Xavier, né, todo esse movimento que a gente pode colocar talvez para trás dos anos 50 do século XX, que é um movimento de construção, consolidação do espiritismo. Depois disso, a expansão gerou adereços, né? Gerou esses enxertos de outras coisas, interesses e novidades que nem sempre são agregadores. E por isso a gente precisa não descartar nada, talvez, mas voltar para o tronco, para a raiz e enfatizar de onde nós viemos, qual era o propósito de tudo isso, qual era a proposta, quais são os princípios norteadores daquilo que nós estamos fazendo, né? E certamente o melhor termômetro do espiritismo bem praticado, do movimento espírita bem sucedido, é que a gente faça aquilo que recomendaram os nossos mestres, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É isso que está acontecendo? É isso que nós estamos percebendo e sentindo? Né? O espírita, ele ama e ele se instrui. Isso é ser espírita, né? Essa é a declaração textual, né? Amai-vos esse primeiro mandamento, instruí-vos esse o segundo. É isso que nós estamos fazendo exatamente? É isso que está sendo enfatizado e promovido pelos nossos livros, pelas nossas palestras, pelas nossas instituições? Nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos, a Deus acima de todas as coisas, e instruindo-nos para que a nossa compreensão sustente o nosso amor, né, a Deus e ao próximo? Se não é exatamente isso que o nosso livro espírita faz, que a nossa palestra faz, que o nosso grupo de estudo faz, então nós estamos falhando. Nós estamos oferecendo informação espírita, pode ser legítima, verdadeira, ou então estamos instruindo a pessoa a respeito de livros, a respeito de autores, sem enfocar que esses livros, autores, palestras, eles só têm alguma utilidade na medida em que eles promovem esses valores espíritas do amor incondicional por todos e da instrução, do entendimento, que consolam, que reforçam a fé, que estimulam, que levam ao aumento, ao reforço desse amor incondicional
à humanidade, né? Mais que a humanidade, né? A todas as criaturas, toda a obra de Deus. E esta reflexão filosófica, né? Em torno dos princípios, retorno. Obrigado. Obrigado a você. Nós temos uma pergunta agora que vem da Cris. Ela diz o seguinte: nesse processo orgânico da nossa evolução, como você disse, já temos consciência do que somos e estar no lugar e hora certa. Seria nossa identificação de buscar ser? Seria isso? Acho que, entendeu? Eu acho que ela pulou uma palavrinha ali. Mas eu acho que eu entendi. Se eu não entendi, você repete depois, Cris, depois dessa resposta. Me parece que o que Leon Denis quer transmitir e a reflexão, a meditação em torno da qual gira a vida dele, que é o centro do pensamento do Leon Denis, é que nós não seremos, através do processo evolutivo, outra coisa e outra pessoa do que aquilo que nós somos. E que enxergar a angelitude agora, em germen ou latente, é essencialmente a visão espírita. É aquilo que a visão espírita vem acrescentar à visão cristã, por exemplo, ou à visão da sabedoria perene, né, de múltiplas fontes espiritualistas, né, que já prometem que o ser humano é igual, ou que declaram, né, que todos são iguais porque todos vêm da mesma fonte, todos são filhos de Deus. E, entretanto, o nosso entendimento patina em aceitar que todos são filhos de Deus, herdeiros do universo, herdeiros da glória da criação, porque, na prática, nós olhamos para as pessoas discrepam muito em termos de virtude, de comprometimento, de tipo de ação, de empenho na vida. Então, à luz da reencarnação, nós conseguimos enxergar não apenas a promessa abstrata da angelitude em nós, e no nosso inimigo, no nosso desafeto, naquele que nós desprezamos. Isso também é fundamental para nós enxergarmos naquelas pessoas por quem nós ainda não temos apreço, por quem nós, porventura, tenhamos desprezo, né, desafeição, antipatia, enxergar naquela criatura a angelitude, a perfeição espiritual, a sabedoria, a nobreza. Então, quando você enxerga o futuro no presente, seu comportamento no presente também muda. Isso é mais importante do que enxergar um futuro abstrato que não tem impacto sobre seu comportamento atual. Seu comportamento atual ele pode ser preconceituoso, ele pode ser aí de um partidarismo político desses na moda, né, numa ideologia política da moda, você enxerga o outro, aquele que não é do seu alinhamento, como demoníaco, merece ser eliminado, merece desaparecer do mapa. Então, esta mentalidade, ela é a mentalidade, quando aparece no espírita, claro, né, de uma evolução em abstrato. Mas a mentalidade de que todos são filhos de Deus já e agora, de que todos são promessas de angelitude já e agora, né, essa é a concretização que Leon Denis ajuda a fazer em nós, que ele oferece para nós, da ideia espírita de evolução. Né? Por assim dizer, essa ideia de evolução encarna. Ela está aqui, presente diante dos nossos olhos, na nossa carne, no nosso corpo, na nossa essência, né? E o que será de mim no futuro já é, de alguma maneira, o que eu sou agora. E nós paramos de fantasiar a respeito do que é moralidade, do que é grandeza, do que é sabedoria, do que é inteligência, do que é amor ao próximo, amor a Deus incondicional, fé inabalável, né? Paramos de especular a respeito do que isso é em abstrato e enxergamos em nós, na nossa falta de virtude, na nossa falta de qualidade, nos nossos defeitos,
né, potencialidades que prometem e que são aquelas grandes virtudes mais à frente. Daqui a algum tempo, com certeza, mas já estão em nós. Semelhantemente, é como você fazer uma análise e você vê que, olha, as pessoas elas têm rendimentos muito diferentes numa prova, mas a razão é uma faculdade que todo mundo compartilha, né? A pessoa ela é levada a entender que 1 mais 1 é igual a 2 e jamais 1 mais 1 será igual a 9 ou a 32, porque a própria faculdade, né, de se chegar a essa conclusão, de se deduzir, de se extrair a resposta certa e exata das premissas, né, dos dados oferecidos, das variáveis oferecidas previamente, esta faculdade é o equalizador total entre todos nós. E nós temos essa faculdade moral, a tal da lei de Deus escrita na consciência, né? Faz com que o nosso coração, como disse Leon Denis no capítulo 19, ele sinta e registre uma resposta da realidade, uma resposta da vida, quando age bem ou quando age mal. Olha que interessante. Então, essa faculdade que pode ser pervertida, corrompida ou está totalmente adormecida e anestesiada, ela, não obstante, existe naquela pessoa por quem nós não tenhamos apreço, ou de quem a gente não goste, ou cuja ideologia a gente despreze, né? Então, quando você vê a potencialidade, você consegue entender, e aí é o papel da filosofia ajudando nesse caminho para a cristianização, para a moralização, para a sensibilização moral. Você consegue entender que o outro é digno de seu maior apreço, maior consideração, que qualquer defeito, vício que o sujeito tenha agora é apenas um reflexo do seu estágio primitivo, né? Do seu estágio primário de aprendizado, de exercício dessas faculdades. O sujeito não sabe usar as faculdades racionais, não sabe usar as faculdades do senso moral, da sensibilidade, né, da percepção sensitiva, medianímica, de como a realidade funciona, mas essa pessoa vai aprender. Então, nós devemos olhar para aquela pessoa como a semente da rosa, e não olhar para ela como uma coisa mirrada, seca, pobre, com uma forma pobre, tosca. A gente deve olhar para a semente da rosa como a gente olha para uma semente de rosa, como uma coisa preciosa, pelo potencial que tem, não pelo que ela é, né? Da mesma forma, a gente pega uma semente de uva, de abóbora, a gente pode não ter muito apreço pela semente, mas quando a gente pensa no que é um pé de abóbora dando um monte de abóboras, a gente fica muito feliz, tem um grande apreço e dá muito valor àquela semente. Então, nós precisamos aprender a enxergar o futuro das coisas nelas, no presente. Gratidão, Humberto. Então, a gente está indo para a nossa última pergunta da noite. Essa pergunta ela vem da Juliana. Ela diz o seguinte: não sei se estou equivocada, mas essa reflexão de Denis sobre o pensamento e a vontade, a atenção e o foco dialogam bastante com a filosofia estoica, guardadas as devidas proporções, obviamente. Me parece que sim, né? Forte presença eu sinto. Eu não sei se essa presença é via leitura, se é via acompanhamento espiritual, se é via reminiscência, mas eu vejo duas presenças de traços orientais e traços estoicos, que, aliás, eu também vejo ao longo da obra de Leon Denis como um todo. Quanto ao estoicismo, eu arriscaria até um outro palpite ainda mais audaz, de que ele é um transplante também do druidismo. De alguma maneira, ele ajuda a refletir parte da sabedoria dos druidas.
pela qual Leon Denis tem infinita consideração, infinito apreço. Mas eu destacaria uma Upanishad que diz assim, né, um dos melhores resumos da sabedoria hindu, que diz mais ou menos assim: aquilo que você é na sua essência, assim será o seu desejo. Aquilo que for o seu desejo, assim será a sua vontade. Aquilo que for sua vontade, será a tua ação. E aquilo que for a tua ação, assim será o teu destino. Então, quer dizer, não é determinismo, mas enxergar a linha de continuidade entre aquilo que eu sou, o que eu busco, o que eu desenvolvo e o meu destino, é como, de certa maneira, analogamente, a gente olhar para a semente e da semente enxergar o broto, a árvore, a flor, o fruto. Perfeito, obrigada, viu, Humberto? Porque essa sua última frase, a hora que você estava falando do vício antes, eu fiquei pensando, né? Enxergando os nossos vícios, né, como, na verdade, potencialidade das virtudes, de alguma maneira faz com que eu foque, ainda que de modo inconsciente, numa atitude transformativa, né? Então, acaba tendo esse lastro muito dinâmico, até apreciativo, do que vem como um desafio. Por isso que me veio muito essa questão da estoica, porque também vai depender da sua vontade, né? Então, acho que você resumiu melhor do que eu tinha conseguido confabular aqui. Obrigada. Muito bem, mas você me lembrou de uma coisa interessante. Aquele trecho que fala sobre a beleza, né, que mostra justamente que a sabedoria é enxergar beleza em todo o processo, enxergar a própria sabedoria, a própria inteligência de todo o processo, o propósito de todo o processo. Isso é muito importante para que nós apliquemos o patrimônio espírita à nossa prática de interpretar a realidade. Então, aquilo que as ferramentas espíritas oferecem é essencialmente a correção do olhar, a correção do intelecto, a correção dos mecanismos de sensibilidade, para que nós enxerguemos no pecador a criança que não sabe acertar, que erra porque não tem ainda as ferramentas afiadas e bem cuidadas e não tem a prática no uso delas, e aí dá com a ferramenta na cabeça do coleguinha. E quando a gente enxerga a pessoa viciosa, a pessoa que está errando com rancor, raiva, ódio, preconceito, medo, paralisia diante da vida, seja lá o que for, quando a gente enxerga como a criança que não sabe usar o patrimônio que tem, as ferramentas que tem, isso ajuda muito a gente a ter empatia, compaixão, amorosidade para lidar com a pessoa, como a gente lidaria com essa pessoa que não tem noção do que está fazendo, que não sabe o que faz, né? Como disse Jesus na cruz, no momento máximo da sua provação, né? Ele vai reconhecer no mal, no pecador, no vicioso, não alguém mau, pecador e vicioso, como a gente geralmente reconhece e se refere a essas pessoas, né? Mas como ignorante. Né? Isso é interessante porque Sócrates também, ele quase que toda a sua proposta, toda a sua vida e doutrina é dedicada a mostrar e evidenciar o mal como ignorância e não como um defeito inexpugnável que não pode ser extirpado da alma humana, né? Você tem uma alma má. Essa é uma ideia que espíritos superiores simplesmente não têm. Isso é um marcador, um rótulo de inferioridade. Quando você diz, esta alma é má, essa pessoa é má mesmo, ela não tem jeito.
né? Isso é quase que o marcador, né? O carimbo da sua inferioridade. Porque a grandeza de espírito é enxergar em todo lugar o bem, a santidade, a beleza, a perfeição. Então, nós começamos a enxergar os próprios processos que envolvem sofrimento e dor, que envolvem explosões de ignorância, de agressividade, crimes terríveis, hediondos, né? Processos civilizatórios e sociais muito traumáticos. Nós enxergamos tudo isso como misericordioso, bom e até belo, porque é desse sofrimento, dessa feiura, né, dessa comoção, desse desconforto que vai ser parida amanhã a civilização do futuro e os espíritos do futuro. Só que é difícil, né? Tenho 10 segundos. Acho que tem uma poesia de Chico, Veio por Ele, que, em síntese, Humberto, diz o seguinte, a ideia: quem odeia, ama do jeito errado. Isso é lindo. Que ótimo. Ótimo. Não é? Perfeito. O princípio é o mesmo, mas eu ainda não sei exercê-lo, estou nas minhas tentativas. Não é? É isso, em síntese. Gratidão, Fux. Humberto, antes da gente ir para a nossa prece de encerramento, você tem alguma consideração final para fazer para o grupo? Hoje eu estou particularmente satisfeito, né? Eu sinto que muitas vezes eu não consigo desenvolver o que eu tinha programado, que eu tinha planejado, né? Na cabeça as coisas, às vezes, elas soam tão bem, na hora de falar é confuso e enrolado, mas hoje eu acho que eu consegui dizer exatamente o que eu queria. Então, um grande abraço, muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Humberto. Então, nós vamos lá para a nossa amiga Eliana, para ela fazer a nossa prece de encerramento. Eu antes, Fabrício, por favor. Sim, pode falar, amor. Não queria deixar de dizer ao nosso professor de filosofia, queria lhe dizer que está de parabéns. Hoje foi um dia, de facto, valoroso. Mesmo cansados, a gente conseguiu apreender em condições o que você queria transmitir. Transmitiu, sim, o que você queria transmitir. Obrigada, Humberto, por tudo. Com Deus, amiga. Eliana, é com você. Então, diante de todo o aprendizado que tivemos, nossos corações são gratos. Gratos por aqui estarmos, por compreendermos a natureza do nosso ser. Gratos pela esperança que esse conhecimento nos dá, mostrando-nos as nossas potencialidades, as nossas possibilidades, às vezes tão esquecidas, de nos superarmos. Uma superação que virá a seu tempo, mas que é a nossa finalidade: superar-se, progredir sempre. Vamos agradecendo a Deus, a esses amigos espirituais que nos auxiliam em todas essas reuniões, particularmente a nossa gratidão imensa a Leon Denis por todos esses ensinamentos que nos trouxe, que onde ele estiver, ele possa receber a nossa vibração de amor, de carinho, de gratidão pelo seu trabalho, pelo seu empenho, que chega até nós hoje de forma tão clara, através do Humberto. Vamos agradecendo ao grupo pela vibração de cada um, pela colaboração vibratória realmente de todos que se empenham em querer simplesmente aprender para poder servir melhor. Que essa razão possa nos possibilitar realmente o aumento
das nossas possibilidades amorosas, em forma de trabalho, em forma de abraço, em forma de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Gratidão, Eliana. Então, pessoal, todos tenham uma boa noite e vejo todos vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço a todos. Humberto, fique com Deus, todo mundo. Beijo.